Meus irmãos e minhas irmãs, queridos todos no Senhor, o Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou para evangelizar, para tornar o Evangelho presente na vida, no mundo. De nada adiantaria palavras tão bonitas, tão preciosas, se elas não são assumidas e vividas, se elas não chegam a interferir no nosso modo de viver, para que possamos alinhar a nossa vida ao projeto de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, as primeiras palavras do Evangelho que nós ouvimos hoje, que é o início do Evangelho de São Lucas, nos mostra que nós estamos diante de um estudo sério, minucioso, confiável. Lucas, ele se dedicou muito para poder escrever o seu Evangelho. Evidente, já havia muitos escritos, outros evangelhos também foram escritos antes de Lucas, mas ele faz uma pesquisa e ele faz questão de narrar isso no seu Evangelho para que seja dado credibilidade àquilo que ele está apresentando à comunidade. É fruto da sua pesquisa, mas sem dúvida nenhuma é fruto da vivência, porque a palavra de Deus sempre ela é antes vivida, depois ela passa a ser escrita. Aquilo que se escreve é a experiência pessoal, é a experiência da comunidade, da palavra de Deus na vida de todas as pessoas. E São Lucas, ele dirige o seu escrito, o seu Evangelho a Teófilo. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Essa pessoa são todos os amigos de Deus, os que amam a Deus. Não é uma pessoa específica, são os amigos de Deus, é a igreja, somos todos nós. O escrito é dirigido a todos os que amam a Deus. E Lucas, ele garante para nós, fiquem certos de que estes ensinamentos que vocês estão recebendo, eles são sólidos. Não é invenção, não é conto, não é mito. É a narrativa da experiência da comunidade, que coloca os seus passos no seguimento de Jesus. E é fruto da pesquisa que ele fez com aqueles que viveram com Jesus. Sobretudo os apóstolos, os discípulos. Estes ensinamentos são apresentados para reavivar a nossa fé, para estimular a nossa missão, a nossa missionariedade. Nós somos pessoas de fé que acreditam e pessoas que testemunham, missionários. E Lucas, ele vai então lembrar que o início do ministério de Jesus começa com uma grande pregação na sinagoga de Nazaré. E ali Jesus então mostra o seu programa de vida, o programa para a missão que ele vai realizar como o cumprimento da promessa de Deus. Deus vem até nós, vem em socorro de todos,
e esta palavra é anunciada a todas as gentes. Ele vem para os pobres, ele vem para os cegos, ele vem para os famintos, ele vem para os doentes, ele vem para a humanidade que carrega todas as suas deficiências, e Deus vem em nosso socorro para nos libertar, para garantir a vida. E como Jesus mais tarde diz no Evangelho de São João, para garantir a vida e a vida em plenitude para todas as pessoas. E Jesus, quando ele chega à sinagoga de Nazaré, Nazaré era a sua cidade, onde ele foi criado, não era uma cidade grande, era um pequeno lugarejo, todos se conheciam, e conheciam muito bem Jesus, né? E Jesus se apresenta para fazer a leitura. É entregue a ele o livro do profeta Isaías. E como Jesus conhecia muito bem as Escrituras, ele vai buscar no livro do profeta aquilo que define a sua missão, aquilo que vai mostrar o que ele veio fazer entre nós. E Jesus então começa lendo o trecho do livro no capítulo 61, nos versos 1 e 2. O Espírito do Senhor, ele me ungiu, me consagrou para anunciar a boa notícia aos pobres, para anunciar a boa notícia a todos, a todos. Ninguém fica fora do projeto de Deus, deste anúncio. E ele vai mostrando o que ele vai fazendo, o que ele veio realizar. Ele veio abrir os olhos de quem está na escuridão. Ele veio curar, restaurar a vida. Ele veio, meus irmãos, libertar a todos. Ele veio trazer a vida. Ele veio ensinar que nós precisamos aprender a partilhar. Ele veio libertar aqueles que estão aprisionados, não só atrás das grades, mas atrás de tantos corações fechados, de tanta vida sem sentido, de tanta coisa que nos entristece, que ameaça, que tira o gosto de viver. Esta semana, não sei se alguém teve a oportunidade de ler, o Santo Padre, o Papa, fez uma homilia na casa de Santa Marta, onde ele celebra todos os dias, e ele fala da ameaça, daquilo que vai deteriorando o coração do homem, daquilo que estraga o nosso relacionamento. E ele fala da inveja, de como isso destrói a pessoa e destrói a comunidade, a família, as instituições. Isso corrói, isso poderíamos dizer hoje, comparando, é um câncer dentro do coração, dentro da vivência da comunidade. E nós não podemos permitir que estas coisas avancem no nosso coração. Por isso Jesus, ele vem nos libertar. A palavra de Jesus para nós é sempre um caminho de libertação. E Jesus, depois que ele diz que ele veio trazer um tempo novo para todas as pessoas, ele senta, ou melhor, antes ele entrega o livro, senta. E este momento era o momento onde
quem lia a palavra deveria explicá-la, fazer um comentário sobre a palavra de Deus. E o comentário de Jesus é muito sucinto, porém profundo. Jesus diz: hoje a palavra que vocês acabaram de ouvir, eu assumo como um programa de vida. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, nós, quando acabamos de ler a palavra de Deus, pudéssemos dizer a mesma coisa. Hoje, aquilo que eu acabei de ler, aquilo que eu acabei de rezar, eu estou assumindo, é o compromisso da minha vida. Eu vou viver aquilo que a palavra me ensinou. Jesus, ele é aquele predito pelos profetas e ungido pelo Espírito Santo. Vocês lembram que nós celebramos o batismo de Jesus, e quando nós ouvimos a leitura do Evangelho que narra o batismo, dizia que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. O Espírito Santo unge e consagra Jesus para a missão. E assim como Jesus, ungido e consagrado pela força do Espírito Santo, todos nós, no nosso batismo, somos também ungidos e consagrados para a missão, para o testemunho, para o anúncio do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus, o Messias que foi enviado para libertar o povo de toda a opressão e garantir a vida, o dom de Deus para todos. Por isso ele nos liberta fisicamente, ele apresenta o caminho para uma libertação econômica e política. Ele cura os cegos, ele acolhe os pobres, ele liberta os presos. Jesus, ele vem realizar o ano da graça do Senhor, este tempo especial. Em Israel, de 49 em 49 anos, o 50º ano seria o ano da graça, o ano jubilar. E este ano era o ano em que tudo era acertado, tudo era nivelado. As dívidas perdoadas, as terras tomadas por empréstimo ou por dívidas seriam devolvidas, o perdão seria concedido, a reconciliação estabelecida. Então é um tempo para que todos pudessem acertar a vida, tanto a vida interior como a vida exterior, aquilo que garante a qualidade de vida para todas as pessoas. No ano jubilar, não sei se vocês estão lembrados, no ano 2000, quando o Papa João Paulo II proclamou o ano santo, o ano jubilar, né? E nós estávamos entrando num novo tempo, num novo milênio. O Papa propôs que o mundo assumisse a dimensão do jubileu bíblico, que os países aprendessem a perdoar a dívida, não subjugassem os países ricos, não subjugassem os países pobres, e convidou a todos a fazer o mesmo, a buscar o perdão, estabelecendo relações mais justas, humanas e fraternas entre nós. O mundo não ouviu tanto aquilo que o Papa pediu e a Bíblia proclama. Nem Israel teve muitas dificuldades para poder viver a dinâmica do ano jubilar.
mas isso não foi tirado do plano de Deus. E Jesus diz: eu vim fazer com que o ano da graça se estabeleça. Só que o ano da graça de Jesus não é assinado em decretos. É o ano da graça que nasce a partir do coração que se une ao dele e recebe a graça que ele realizou na cruz, rompendo com toda a estrutura de pecado e garantindo que aqueles que estão unidos a ele aprendam a viver na dinâmica do amor, do serviço, da caridade, da justiça, da reconciliação e da partilha. Quando nós estabelecemos tudo isso em nossa vida, nós estamos iniciando um tempo novo, assumimos um novo modo de viver, muito diferente do modo egoísta e mesquinho que o mundo nos apresenta. E é essa a dinâmica do projeto de Jesus, é isso que ele veio realizar para toda a humanidade. E nós, meus irmãos, queremos viver o ensinamento de Jesus. E para isso nós pedimos que o mesmo Espírito que ungiu Jesus e que o consagrou para a missão, continue nos ungindo, nos consagrando, nos fortalecendo, para que a gente possa continuar abrindo os nossos olhos, saindo da escuridão e ajudar a abrir os olhos de tantos. Que o Senhor, Ele nos dê a alegria de viver na simplicidade, que a gente não entre na lógica do consumo que destrói a nossa vida, e Ele também nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona interiormente e de situações que nos oprimem no dia a dia. E assim, meus irmãos, nós poderemos ver que a nossa vida, ela vai sendo conduzida pelo Espírito, e nós vamos realizando na nossa história, no nosso dia a dia, gestos concretos do compromisso que estabelecemos com o Senhor. Peçamos que a palavra que ouvimos encha o nosso coração de alegria e de luz no caminho da justiça e da fraternidade. E como Jesus, possamos dizer ao final desta reflexão: aquilo que hoje nós ouvimos, nós lemos na palavra, se cumpra em nossa vida, porque firmamos com o Senhor este compromisso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.